E aí, galerinha do terceiro A e do terceiro B, né? Vamos agora para essa parte de taxas equivalentes a juros compostos, né? Então, continuando ainda na matemática financeira, é claro, né? Então vamos ver primeiro, né, como é que vai funcionar isso daí, dessa questão de taxas equivalentes, né? Primeiramente com juros simples, né? Como é que a gente vai movimentar isso, né? Taxas equivalentes. Porque quando a gente fala em taxas equivalentes, são taxas diferentes, certo? Taxas diferentes, né, que vão atuar no mesmo período, no mesmo prazo, né? Vão atuar naquele capital, né, e vão gerar um montante em um mesmo prazo. Aí, para que gere o mesmo montante, essas taxas são ditas equivalentes, porque se gerar montantes diferentes, aí obviamente não serão equivalentes. Bom, vamos ver um exemplozinho aí. Uma taxa de juros simples de 4% ao mês é equivalente a uma taxa de juros simples de 48% ao mês, ao ano, desculpem, ao ano. Bom, a gente vai fazer aí, mas eu já adianto para vocês que porque a gente já viu no juros simples que quando eu quero achar uma taxa equivalente, por exemplo, de 48% ao ano, basta eu dividir por 12. Porque um ano tem 12 meses, então vai lá, 48 dividido por 12 vai dar 4. Quer ver que vai dar equivalente? Vai dar o mesmo resultado? Então o ano é 2, o tempo é 2 e o capital é 100. Aplicando a fórmula de montante para juros simples, né, que é essa formulazinha aí, capital vezes 1 mais I vezes N, né? Nos juros compostos é elevado a N. Nos juros simples é vezes N, tá certo? Aplicando aí esses valores na formulazinha e multiplicando, né? A gente achou, quando for a taxa de 4% ao mês durante 24 meses, que equivale a 2 anos, né? Vai dar o quê? Deu 196. Mas quando eu vou aplicar, ó, e observe, quando eu vou aplicar, ó, na taxa de 48% ao ano durante 2 anos, olha o que aconteceu. Achei também 196, tá vendo? Então, 4% ao mês é equivalente a 48% ao ano quando se trata de juros simples. Mas será que também vai ser quando forem juros compostos? E aí? Será que vai acontecer a mesma coisa quando forem juros compostos? Vamos verificar, vamos dar uma olhada. Olha, só que agora a fórmula de juros compostos é como eu disse a vocês. O N vai ficar no expoente, o tempo vai ficar no expoente, tá certo? Então, substituindo aí os valores, né, usando a calculadora, a gente vê o quê? Que acha R$ 256,33. Quando a taxa é de 4% e o tempo é de 24 meses. E agora, se a taxa for de 48% e o tempo for de 2 anos? Vamos substituir. Ó. Quando eu substituo aí o 48% e o tempo 2, o que acontece? Resolvendo, achamos R$ 219,04, ou seja, um valor menor. Se deu um valor menor, se deu um montante diferente, isso já dá para a gente que no caso de juros compostos, essas taxas não são equivalentes, né? Elas não são. 4% ao mês não é equivalente a uma taxa de juros compostos de 48% ao ano, tá certo? Porque achamos montantes diferentes em um mesmo prazo, né? Em um mesmo tempo, tá certo? Bom, vamos fazer agora então aqui, ó, a mesma coisa, só que ao invés de usar 48%, vamos usar 60,13222% ao ano, certo? Essa taxa aí, né? Que tem bastante casas decimais, né? Então vamos verificar isso daí? Vamos verificar se essas taxas são equivalentes, se vai dar o mesmo montante utilizando elas em um período, né, de 2 anos, né, no caso. Bom, utilizando o mesmo artifício aí, né, R$ 100, 2 anos, a gente vai lá, substituir na fórmula, né, 2 anos é 24 meses, a taxa é de 4% ao mês, desculpem, ao mês. Então nós já fizemos essa conta e achamos R$ 256,33, né? Já foi feito na questão anterior essa conta. Agora vamos fazer a mesma coisa, só que ao invés de 48%, como na questão anterior, a gente vai usar 60,103222. Ó, substituindo, né, já colocando na forma decimal e elevando ao quadrado, porque agora o tempo é 2. Se a taxa é ao ano, o tempo tem que ser 2, né, porque são 2 anos.
Se a taxa é um mês, o tempo tem que ser 24, porque são 24 meses. Então, quando eu multipliquei aí, olha o que eu achei. Também R$ 256,33. Isso quer dizer o quê? Que nesse caso, as duas taxas elas vão ser equivalentes. 4% ao mês em juros compostos é equivalente a 60,103222% ao ano, tá certo? Então, tá vendo que tem essa diferença? Se for juros simples, a taxa equivalente é 48%. Se for juros compostos, a taxa equivalente é superior a 60%, tá vendo? Então, há essa mudança de simples para compostos. O simples, é só dividir e multiplicar. O composto já não é bem assim, né? Como é que nós vamos fazer essa conversão de taxas, né? Vamos ver, vamos aprender a fazer essa conversão de taxas, né? Para tempos diferentes, né? Para tempos diferentes. Então veja bem, qual a taxa de juros compostos anual equivalente a uma taxa de juros compostos de 5% ao mês? Então a gente vai fazer semelhante ao que fez anteriormente. Vamos pegar um período fixo, no caso aí, o mais simples para a gente é o de um ano, certo? O período de um ano fica mais simples para a gente. E um capital qualquer, capital C, né? Vamos fixar C. Então, aplicando na fórmula, como a taxa é de 5%, quando você vai fazer ao mês, vai ficar montante igual a capital vezes 1 mais a taxa elevado a 12, tá certo? Porque é ao mês. Agora eu vou querer saber ao ano, né? Se ele for, se esse capital for, se esse montante aí, né? Se esse valor for capitalizado, né? Esse capital C for capitalizado anualmente, né? Porque antes foi mensalmente. Olha o que acontece. O montante vai ser igual a capital vezes 1 mais a taxa anual, que é justamente o que a gente quer, agora a taxa anual, foi dada mensal para a gente encontrar a anual, tá certo? Elevado a quanto? Elevado a 1, porque é um ano, né? A gente fixou em 1 justamente para ficar mais simples para a gente, tá certo? Aí ficou que o montante vai ser o capital vezes 1 mais a taxa anual, né? Porque elevado a 1 fica só isso mesmo. Bom, nós já vimos que no final o montante tem que dar o mesmo. Se no final o montante tem que dar o mesmo, a gente vai fazer o quê? Igualar, né, esses montantes. Ou seja, o capital vezes 1 mais a taxa anual é igual ao capital vezes 1,7959. Pegar e igualar os dois resultados que nós encontramos, porque eles têm que ser iguais para as taxas serem equivalentes. Então, cortando esses Cs, né, esse capital, né, porque está multiplicando de um lado e está multiplicando do outro. Então, vocês podem cortar. E colocando, né, depois de cortar, pega esse 1 e joga para o outro lado, diminuindo. Para o segundo membro, diminuindo. Então, ficou que a taxa anual de 0,7959. Isso, quando você joga para a porcentagem, de 79,59% ao ano, tá certo? A taxa anual. Ok? Então, é bom a gente observar uma coisa nesse caso. Observar que quando a gente fez essa conversão, a gente não precisou nem do montante e nem do capital. Eles foram irrelevantes para a gente. O M continuou lá M, podia ser qualquer valor. E o C também podia ser qualquer valor de C, que não era relevante. Por quê? Quando a gente fala de taxa, a taxa é em algum período, em algum tempo. Então, a taxa é o mês, é o ano. Então, o que importa para a gente nesse caso? Apenas a taxa, o I, né, e também o N, que representa o tempo, né? Que a gente pode usar T também, né? Eu passei T para vocês, tanto faz, certo? Então, importa a taxa I e importa o prazo, como ele coloca aí, né, no slide, o prazo N, tá certo? Bom, vamos lá então. Só lembrando isso daí. Um ano equivale a 12 meses, que equivale a 6 bimestres, que equivale a 4 trimestres, que equivale a 2 semestres, que equivale a 360 dias. Quando eu for fazer a transformação, basta eu fazer isso daí, ó, que 1 mais a taxa anual vai ser 1 mais a taxa mensal elevado a 12, né? Porque um ano tem 12 meses. Ah, eu quero ao trimestre. Eu faço 1 mais a taxa anual igual a 1 mais a taxa trimestral elevado a 4.
E aí vai até a taxa diária. Se eu quero achar, eu tenho a taxa anual e quero a taxa diária, ou vice-versa, eu faço que 1 mais a taxa anual vai ser igual a 1 mais a taxa diária elevado a 360, tá certo? Faço nesse período, né? Um ano equivale a quantos dias? 360 dias, tá certo? Bom, aí, fazendo isso, a gente já tem condições, né, de fazer a nossa conversão de taxas, né? Vamos pegar um exemplozinho. Vamos converter 5% ao trimestre para a taxa mensal. Então, é trimestre para mensal. Então, quando eu pegando a referência de taxa anual, a gente vê que quando eu pego a referência, 1 mais a taxa trimestral elevada a 4 vai ser 1 mais a taxa mensal elevada a 12, não é isso? Ou vice-versa, né? Não é isso? 1 mais a taxa mensal elevada a 12, ó lá em cima, é igual a 1 mais a taxa trimestral elevada a 4, tá vendo? Ele dá isso aí pra gente, né? Essa igualdade. Então só é a gente substituir essa taxa trimestral, tá certo? Na fórmula. Então vai ficar 1 mais a taxa mensal elevada a 12, né? Porque são 12 meses, mais 1, ou igual, desculpem, 1 mais a taxa de 0,05, né? Na forma decimal, elevada a 4, porque um ano tem 4 trimestres, tá certo? Bom, 1 mais a taxa mensal elevada a 12 vai ser igual a 1,05, já somando, né, eliminando parênteses, elevado a 4, tá ok? Pronto. Aí a gente vai fazer o seguinte, né, elevar a 4, né, usar a nossa calculadora, elevar a 4. Depois, vamos pegar esse 12 aí, para eliminar esse 12, a gente vai ter que jogar a raiz 12, certo? Então ele vai para o outro lado, porque aí é expoente fracionário. Sempre lembrando que expoente fracionário é a mesma coisa que raiz, né? No caso aí, como a fração é 1 dozeavos, então a gente tem raiz 12. Raiz 12 de 1,2155. Você usa a calculadora, tranquilamente você acha que isso é igual a 1,0164. Agora aquele 1 lá da frente, quando ele for diminuindo, vai ficar, né, eu vou ter que a minha taxa mensal vai ser de 0,0164, certo? Que quando eu coloco na porcentagem, vai ser 1,64%. Ou seja, a taxa trimestral, né? Trimestral vai ser de 5%. A taxa mensal vai ser de 1,64%, né? Certo? Então, olha lá, a taxa composta de 5% ao trimestre é equivalente à taxa composta de 1,64% ao mês, tá vendo? Já fizemos aí a nossa conversão de taxas, tá certo? Outro exemplozinho agora, mas ele fala de taxa, traz como tema a inflação, né? Ele diz assim, qual a taxa de juros anual equivalente à taxa de 0,99% ao mês, né? Agora eu estou pegando de um período menor para um período maior, que antes era num período do trimestre para um mês, né? Agora é do mês para o ano, né? Anual. Mas é só usar aquela igualdade, ó, que 1 mais a taxa anual vai ser igual a 1 mais a taxa mensal, certo? Então, elevado a 12, né? Sempre elevado a 12. Então, você vai pegar o quê? 1 mais a taxa anual vai ser 1 mais 0,0099, porque eu já estou botando, né? Já estou colocando na forma de número decimal, certo? Elevado a 12, né? Como eu digo, usa a máquina, usa a calculadora, 1,12548, né, o resultado, e esse 1 vai diminuindo, fica 0, né, que aí houve um arredondamento, né, então fica 0,1255, que equivale a 12,55% ao ano. Então, quando disserem para vocês que a inflação é de 0,99% ao mês, no ano ela vai ser de 12,55%, tá certo? Bom, aí já tem a igualdade, né? Ao trimestre, ao mês. E aí a gente vê essa atividade, né, pessoal? Essa vai ser a atividade de vocês. Fazer essas conversões aí de taxas, né? Achar taxas equivalentes, né? Eu estou dando aí 5 taxas conhecidas para que vocês me deem as taxas equivalentes, né? As respostas, quando for
essa primeira taxa da letra A ao ano, quando vocês converterem para um mês, né, vai ficar de 5%. Quando for ao trimestre e você for para semestre, 65,35%. Quando for ao mês e você converter para 105 dias, 9,03, né? Ao período, né? No caso aí, ao dia. E aí vai, certo? Vocês vão fazendo essas conversões, ok? Tranquilo, pessoal? Ó, as dúvidas, você já sabe onde me encontrar, tá certo? Tem também as aulas, né, online que a gente vai fazer, então joguem duro aí, pratiquem, porque aí nas aulas a gente vai tirando as dúvidas, tá ok? Também pelo WhatsApp, certo? Até mais, até a próxima.